Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós já estamos na nossa última etapa aí de aulas do nosso cursinho Vem Pra Unir, né? Durante todos esses meses aí, esse período aí, nós estávamos com vocês, apresentando as aulas com alguns conteúdos mais relevantes do Enem e do nosso, talvez para quem também queria fazer vestibular, mas enfim. Vamos iniciar hoje a nossa aula com termoquímica, né, que é um assunto um pouquinho complicado, tem bastante cálculo, então quem gosta de cálculo então, vai gostar bastante dessa aula, mas não é nada impossível, tudo bem? Só vocês se dedicarem e vamos lá, boa sorte para nós. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos começar falando da lei de Hess, em seguida a entalpia de formação e, por último, a entalpia de ligação. Bom, a lei de Hess, né? Hess foi um médico, um químico também, e geólogo, por incrível que pareça. E ali, enquanto ele estudava química, ele criou uma lei, né? Enquanto ele dava aula, aliás, de química, ele criou uma lei que diz o seguinte: a variação de entalpia envolvida numa reação química sob certas condições experimentais depende exclusivamente da entalpia inicial dos reagentes e da entalpia final dos produtos, seja a reação executada numa única ou em várias etapas sucessivas. Então, só relembrando que a entalpia ela vai ser aquela energia liberada ali numa reação, né? E Hess, ele fala que a variação de entalpia, então, ela vai depender exclusivamente, só vai precisar da entalpia inicial e da entalpia final. Então, o que ele resume essa lei? A variação de entalpia da reação, ela vai depender da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ok? Então, em uma reação onde ΔH, onde a variação de entalpia for menor que zero, essa reação ela vai liberar calor e ela será uma reação exotérmica, né? Já em uma reação onde o ΔH ele vai ser menor que zero, essa reação vai absorver calor e ela será uma reação endotérmica. Então, vamos considerar uma reação de combustão aí do carbono, né? Uma reação de combustão, ela vai ser incompleta porque produzindo apenas o monóxido de carbono. Porque nessa reação, o que acontece? O carbono, né, como a gente pode ver que é uma reação de combustão, que tem a presença aqui do oxigênio, né, como vocês viram nas aulas anteriores, mas ela produz CO2 no final. É impossível parar a reação somente no monóxido. Ela acaba produzindo também o CO2, né? Só que aí é possível a gente calcular então a variação de entalpia? É possível, tá? Não é possível medir com precisão exclusivamente essa reação. Porém, através experimentalmente, né, através de um calorímetro, um equipamento que vai medir aí a entalpia, a energia, o calor da reação, é possível medir, possível obter essa variação, né, através no processo, né, de combustão. Então, o que vai acontecer? Essa é a nossa equação global, a nossa equação geral, e
Nós vamos calcular essa entalpia através de duas equações que fazem parte desse processo. Então, nós temos aqui o carbono grafite, aqui na equação geral, né? Eu tenho 2 mols de carbono grafite mais 1 de oxigênio, que vai gerar 2 mols de monóxido de carbono, de CO. Então, na equação 1, o que nós temos? 1 mol de carbono grafite mais mais 1 mol de oxigênio. Eu vou ter aí 1 de CO2, então aí ΔH, né, vai ser menos 94,1 quilocaloria. Enquanto na equação 2, que já é a seguida, né, aí a gente já vai ter 2 mols de monóxido mais 1 de oxigênio, gerando 2 CO2. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer por etapas. Então, nós vamos começar pela equação 1, né? O que nós temos que fazer? Visando que na equação X nós temos 2 mols de carbono e na equação 1 só tem 1 mol de carbono, grafite, então o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que multiplicar toda essa equação, inclusive a variação, né? Vamos ter que multiplicar por 2, ok? Que é o segundo, aqui é a primeira etapa, né? Então, nós vamos multiplicar toda por 2 para obter uma reação em que 2 mol de carbono grafite vai sofrer a combustão completa, como na equação global, a nossa equação, primeira equação. Então, multiplicando por 2, vai gerar essa equação aqui, não esquecendo de multiplicar a variação de entalpia, ok? Por 2 também. Então, nós vamos obter esse resultado. Primeira etapa concluída, vamos para a segunda, entendeu? Aí nós vamos pausadamente, vamos entender aqui. Na equação global, a equação X, temos como produto 2 mols de CO, como a gente multiplicou lá, né? Na equação 2, aparecem 2 mols de CO no reagente. Então, na equação 1, eu tenho 2 mol de CO no produto, na equação 2, eu tenho 2 mol de CO no reagente. Então, o que a gente precisa fazer para ter uma reação, né, em que vai formar apenas 2 mol de CO? Eu preciso inverter. Inverter. Por quê, Karine? Vamos ver. Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó, a equação 2 e a equação 1. Olha aqui, na equação 1, eu tenho CO aqui no produto, 2CO2 aqui no produto, e na equação 2 eu tenho a equação global, viu, gente? Na equação global aqui, eu tenho 2 mols de CO, né, de monóxido de carbono no produto, e na equação 2 eu tenho no reagente. Então, o que eu preciso fazer para obter a combustão completa? Eu preciso inverter a minha equação 2. Então, eu invertendo a minha equação 2, eu coloco o CO2 logo para o início, né? Eu vou inverter, eu vou colocar tudo que estava no produto, eu vou colocar no reagente, tudo que estava nos reagentes, eu vou colocar nos produtos. E quando eu inverto isso, o que vai acontecer com o meu sinal, com a minha variação? Se eu tive uma quantidade, se eu tive 135,4 quilocalorias sendo liberados, né, ou seja, sinal negativo, a mesma quantidade, exatamente a mesma quantidade, ao inverter a equação, vai ser o quê? Vai absorver. Se eu liberei, eu vou também absorver. Então, é a mesma quantidade, porém de sinal inverso, sinal trocado, ok? Então, aí, organizando a equação, né, que eu tenho, organizando a equação, o que vai acontecer? Colocando a primeira equação,
que a gente multiplicou por 2, e a segunda equação que a gente inverteu. As duas equações vai ser igual a nossa equação global. Como, Karine? Simplesmente organizando elas, aí eu vou cortar o CO2, porque para nós não é interessante, já que a principal dessa equação é a formação do monóxido, né? Então, eu venho aqui, corto o CO2, desço aqui 2 carbono, o que sobrou aqui, né? O que sobrou nos reagentes? 2 mol de carbono grafite mais 2 de oxigênio, gerando aí 2 de CO2 se cortou, né? Mas aí eu vou descer, só que aqui eu vou fazer, pessoal, como a gente faz na matemática. É uma matemática simples. Tenho 2 aqui, ok. Aqui tenho 2 de oxigênio no reagente e 2 de oxigênio no produto. O que vai acontecer? Como está em lados opostos, então vai acabar diminuindo. Então, eu vou tirar 1 mol aqui, 2 menos 1. Vai ficar 1. E do outro lado, né? Aqui, depois da setinha, no lado dos produtos, o que sobrou para mim? 2 de CO. Então, aí aqui, isso do lado da equação. Agora, do lado da variação, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Matemática simples. Menos 188,2 mais 135, fazendo o cálculo, vai dar quanto? 52,8 quilocalorias. Menos 52,8 quilocalorias, né? Então, aí a gente tem uma reação exotérmica. Temos liberação de calor aí. Então, a lei de Hess é bem simples. É só saber montar aí a equação do jeito corretamente. E aí vamos para a entalpia. O que seria a entalpia de formação? Não vai ser diferente do que nós vimos anteriormente, só que na entalpia de formação a gente vai calcular essa variação de energia justamente na formação da reação, tanto dos produtos, do lado dos produtos, quanto do lado dos reagentes. Então, a gente tem aqui a equação padrão, né? Ela vai ser formada desse jeito, qualquer equação. A gente vê aí, então, aqui temos do lado esquerdo os reagentes, do lado direito produtos, sendo a azão aqui, ó, azão, Bzão, Czão, Bzão, serão as substâncias, né, que vai participar da reação química, e o Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho vai ser os coeficientes, né, os números que estão na frente aí do composto químico. E aí a gente tem a equação global de entalpia de formação, vai ser o quê? A variação de entalpia da reação vai ser igual a variação de entalpia de formação dos produtos menos a variação de entalpia de formação dos reagentes, ok? Então, aí vamos pegar um exemplo, né? Qual que é o valor da variação de entalpia da reação de redução da hematita com monóxido de carbono para obtenção de ferro metálico e gás carbônico? Então, o que a gente vai fazer? Temos a reação global? Temos, né? 1 mol de hematita mais 3 de monóxido de carbono, que reagindo vai formar 2 de ferro mais 3 de CO2, de gás carbônico. Então, a questão ela já dá os valores, esses valores são tabelados, viu, gente? Então, a equação ela vai dar os valores de formação aqui da hematita, vai dar o valor de formação do monóxido de carbono, que é menos 26,4, vai dar o valor de formação do ferro, do ferro sólido, que vai ser 0 quilocaloria, e a formação do
CO2, a variação de entalpia de formação do CO2 também, que é tabelado aqui 94,1 quilocaloria. O que é a nossa lei de entalpia de formação diz? Vamos relembrar aqui, ó. Formação dos produtos menos os reagentes. Então, vamos lá. Ou seja, o final menos o inicial. É sempre, gente, é a lei que rege aí. Então, vamos resolver. O que a gente tem na frente? O que a gente viu aqui, ó, anterior? Olha, os coeficientes. Sempre os coeficientes vai estar multiplicando aqui o composto. Então, aqui, ó, a gente tem para hematita 1 mol. Então, 1 vezes esse valor de formação, 3 mols de CO. Então, 3 vezes o valor de formação e por aí vai. Então, vamos lá. Então, como é o produto menos os reagentes, então o que está do lado dos produtos vem primeiro, viu, gente? Pegou a equação, vai passar os produtos para frente, vem primeiro. Então, lá, 2 vezes entalpia de formação de ferro, você vai pegar o coeficiente, né? 2 vezes o valor do ferro, que é 0. A entalpia de formação do ferro é 0, mais 3 vezes o valor da entalpia de formação do CO2, que é menos 94,1, né? Fecha colchetes. Menos. Agora a gente vai ver os reagentes. 1 da hematita, né? 1 vezes o valor de entalpia de formação da hematita, mais 3 vezes o valor de entalpia aí do monóxido de carbono. Então, fazendo todo esse cálculo, o que a gente tem? A variação de entalpia, ela vai ser equivalente a menos 6,6 quilocaloria. Então, aí nós temos o valor da variação entalpia da reação de redução da hematita, ela vai ser igual a menos 6,6 quilocaloria, ok? Também bem simples, e aí vamos para a entalpia de ligação, que é semelhante ao que a gente já estudou sobre as ligações químicas, certo? Nós vamos relembrar, então, quando a gente tem uma ligação, né? Quando é formado uma ligação, quando é formado uma entalpia, né? Vamos voltar um pouquinho. O que é a entalpia? Que ela vai liberar calor. Então, a gente tem ali a liberação de energia ocorre quando o elétron ele sai do seu estado inicial, né? E sofre alteração, ele passa para outro estado, ele vai liberar uma energia, um pacote de energia, né? A gente fala de um pacote de energia, né? De um valor X, que não é... Então, esse valor, esse pacote de energia aí, que a gente vai tentar vai ser medido, né? Então, o que acontece? Quando quando há uma formação de ligação química, vai acontecer uma reação exotérmica, porque vai liberar energia, ou seja, a variação de entalpia vai ser negativa, porque ΔH vai ser menor que 0. Agora, quando há um rompimento da ligação, o que vai acontecer? Um processo endotérmico, porque vai absorver energia, tendo um ΔH positivo. Okay? E esse ΔH positivo é porque ele vai ser maior do que 0. Então, a energia de ligação é uma medida da entalpia ΔH necessária para romper 1 mol de ligação covalente.
Então, o valor que a gente obter vai ser correspondente a 1 mol, né? Sendo a ligação simples, dupla ou tripla, como nós vimos também, né, entre dois átomos para obter esses átomos isolados na fase gasosa. O que isso significa? Vamos lá. Se em uma reação, lá, por exemplo, eu tenho uma ligação de hidrogênio aqui, HH, tanto aí no rompimento dessa ligação aqui, né, essa ligação entre os hidrogênios, que vai formar aqui um hidrogênio gasoso mais outro hidrogênio gasoso, o rompimento dessa ligação, ela é medida e ela é tabelado, ela equivale a 104,2 quilocaloria positivo. Se é um rompimento, o que vai acontecer? Como nós vimos aqui anteriormente, rompeu ligação, processo endotérmico, ΔH positivo, maior do que zero. Então, aqui, ó, rompimento da ligação. Rompeu aqui a ligação, a gente vai ter uma energia ainda maior do que zero. Então, vai ser um processo endotérmico. Agora, a formação já vai ser o inverso, né? Temos dois átomos, eu tenho aqui dois hidrogênios. Hidrogênio gasoso, mais outro hidrogênio gasoso. Dois átomos aí. Na união deles, na formação deles, vai ser através de um processo exotérmico. Se no rompimento é endotérmico, na formação vai ser exo, viu, gente? Porque vai ser ΔH, vai ser menor do que zero. Então, como a gente vê aqui, menos 104,2. Aí a gente tem uma tabela, tá? Aqui que vocês podem até printar se vocês quiserem. Mas esses valores das ligações, eles são tabelados. Então, quando vocês forem fazer as questões, sempre vai estar ali na questão. Então, o que acontece? O ΔH da reação vai ser aí a somatória da variação de entalpia das ligações rompidas nos reagentes, mais a somatória da entalpia aí da variação de entalpia das ligações formadas nos produtos. Lembrando que se tem ligação rompida, ΔH é menor que zero e é um processo endotérmico. Se tem ligações formadas, ΔH é menor do que zero, processo exotérmico. Então, se eu tenho ali nessa formulazinha aqui de cima, nessa relação aí em cima, se a minha variação da entalpia das ligações rompidas nos reagentes, ela vai indicar a soma de toda a energia absorvida para romper as ligações dos reagentes. Ok? Vocês precisam compreender isso, né? Então, se vai romper a ligação, vai ser a energia para romper essa ligação. Então, o processo é endotérmico. Já nas formadas, vai ser toda a energia liberada na formação desse produto. Vai ser um processo exotérmico. Ok? Vamos para um exemplo. Um exemplo aqui do dicloroetano. Ok? 1,2-dicloroetano é utilizado na produção do cloreto de vinila, que por sua vez dá origem ao plástico PVC, sabe? Esses tubos de PVC que usa aí na cozinha, na casa de vocês, né? Banheiro, na área de serviço, enfim, aqueles tubos de PVC. Ele é constituído de 1,2-dicloroetano, é uma matéria-prima, né? Para fabricação de dutos e de tubos rígidos para água e esgoto. Então, 2-dicloroetano pode ser obtido pela reação da adição do cloro, do gás cloro, ao eteno, conforme mostra a reação embaixo. Então, aqui,
eu tenho o eteno, vou adicionar aí o cloro, o gás cloro, que é o Cl2, né? Ligação Cl-Cl. Formou aqui na reação, tem um catalisador aqui no meio, né? Então aí vai ser um processo aqui que vai ter calor no meio, vai gerar calor. A gente vê aqui o triângulozinho. E vai formar aqui o dicloroetano. Então, passei aqui. Vai formar o dicloroetano, certo? Aí eu tenho uma tabelinha, como eu falei com vocês, né, de todas essas ligações aqui da nossa reação. Então, eu tenho uma ligação hidrogênio-carbono, aqui ó, hidrogênio-carbono, uma ligação simples, que é 98,8 quilocaloria por mol. Temos aqui a ligação carbono-carbono, ligação dupla também, temos a outra, aí ó, variação de energia, entalpia. Temos a ligação cloro-cloro, aqui ó, a ligação cloro-cloro, também valor tabelado. Ligação carbono-carbono, aqui ó, do outro lado, carbono-carbono. E também carbono-cloro, olha aqui ó, a ligação carbono-cloro. Ok? Então, todas essas ligações são tabeladas, todas essas ligações acontecem seja pela formação, seja pelo rompimento. Ou seja, todas essas formações vai ter a presença aí de energia. Então, vamos lá. Para o lado dos reagentes. Dos reagentes, a gente tem o quê? Tem o eteno e o gás cloro. E o produto temos só o dicloroetano. Então, vamos lá. A energia absorvida. Nos reagentes, a gente vai ter o quê? Ligações rompidas, ou seja, energia absorvida no rompimento das seguintes ligações. Vimos lá 4 mol de ligações, hidrogênio e carbono. Vimos lá no eteno. Temos 1 mol de ligações, carbono-carbono também está lá no meio, está no eteno. E 1 mol de ligações cloro-cloro, é o cloro que é adicionado. Então, se eu tenho 4 mol de ligação, então eu vou pegar esse 4 e multiplicar pelo valor que está lá tabelado, viu, gente? Ok? E aí, segue a mesma coisa para os outros. Faz a somatória. Então, temos o equivalente a 600 quilocaloria de formação. De energia, formação de rompidas ali, energia rompida nos reagentes, processo endotérmico, no rompimento. Agora, do lado dos produtos, agora sim, na formação. Quanto de energia liberado que a gente vai ter? Que já é a formação do dicloro. Temos lá 2 mol de ligações carbono-cloro, aqui ó, do dicloroetano. Aqui ó, 2 mol de ligação, aqui ó. Carbono-cloro, carbono-cloro, 2 mols. Aí, carbono-hidrogênio, 1, 2, 3 e 4. 4 carbono-hidrogênio. E 1 mol de ligação carbono-carbono. Pega tudo isso e multiplica. Vai dar menos 634,5. Mas por que aqui em cima eu coloquei positivo e aqui embaixo está negativo, se aqui na tabela não tem sinal nenhum? É só vocês lembrarem da regrinha. Ó, energia absorvida, positivo, que tá aí, ligação rompida no reagente, positivo. Energia liberada, sempre vai ser negativo, tá ali na parte da formação, na parte dos produtos. Por isso que a gente colocou sinal negativo. Ah, Karine, mas a regrinha ali da matemática, quando a gente não coloca sinal, significa que é positivo. Certo, mas aqui a gente está lidando com energia. Então, você tem que indicar
se é uma energia absorvida ou se é uma energia liberada. Então, indicamos aqui que nos reagentes vai ser uma energia absorvida porque vai haver rompimento das ligações. E nos produtos vai ser uma energia liberada. Liberada porque vai haver o que? Formação de ligações, ok? Então, temos os dois valores. Então, vamos fazer fizemos a somatória aí das ligações rompidas no reagente e das ligações formadas no produto. Então, a gente vai fazer a variação, o ΔH da reação. Então, temos que ΔH é a somatória da entalpia de ligações rompidas. Já temos que vai ser mais 600 quilocaloria, mais a somatória da variação de ligações formadas no produtos, que a somatória deu menos 634,5. Então, faz aí a variação, vai dar menos 34,5 quilocaloria, ok? Não é difícil, é só um pouquinho, tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Então, seguindo as regrinhas, conseguimos fazer os exercícios aí. Então, qualquer dúvida, nós estaremos aí na live. Bons estudos para vocês, ok? Boa prova. Aqui eu vou fazer as provas. E até mais. Nos encontramos na próxima, ok?